Será que o destino está preparando mais um capítulo histórico para o Flamengo? Porque enquanto o Palmeiras entra em desespero, Jorge Jesus desembarca no Rio de Janeiro e a nação já começa a sonhar alto outra vez. Mas antes de tudo, já deixa o like agora, porque hoje o vídeo tá pesado. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e vem comigo porque as notícias do Mengão estão pegando fogo. Torcedor rubro-negro, o clima é de decisão total no Flamengo. Hoje é dia do último treino antes da batalha contra o Palmeiras no Maracanã. E olha, o jogo vale muito mais do que 3 pontos. O Mengão pode assumir a liderança nos pontos perdidos e mostrar para todo mundo que realmente manda no futebol brasileiro. Porque o Flamengo ainda tem uma partida atrasada. E se vencer o Palmeiras, praticamente coloca pressão máxima no campeonato inteiro. O elenco sabe disso, a torcida sabe disso, e os rivais também sabem. E quer saber quem pode ser o grande carrasco do Verdão mais uma vez? Ele mesmo, Pedro. O camisa 9 simplesmente virou um pesadelo para o Palmeiras. Toda vez que enfrenta os caras, o homem resolve. Desde 2020, Pedro encarou o Palmeiras 15 vezes e marcou 8 gols. O Verdão já entra em campo olhando para o Pedro igual filme de terror. E o mais impressionante é que ele está vivendo um momento absurdo, mesmo depois de todas as dificuldades físicas e polêmicas envolvendo a seleção brasileira. O cara respondeu jogando bola, respondeu metendo gol, respondeu sendo decisivo. E agora ele pode transformar o Palmeiras na maior vítima da carreira dele, com a camisa do Flamengo. Isso mesmo. Basta marcar mais uma vez no Maracanã. E sinceramente, o clima está perfeito para isso acontecer. Porque o Palmeiras chega pressionado. A crise está instalada. A torcida já começou a perder a paciência e sobrou até para Leila Pereira. A presidente do Palmeiras rebateu críticas da torcida organizada e praticamente falou que não administra o clube ouvindo o torcedor. Resultado? O clima ficou ainda pior. Enquanto isso, no Flamengo, o ambiente é completamente diferente. A torcida está fechada com o time. O elenco está unido. E o Maracanã vai virar um inferno para o adversário. E outra notícia que deixou a nação empolgada foi a homenagem preparada para o Danilo. A torcida vai exibir uma bandeira especial no estádio para o zagueiro que marcou o nome na história do Flamengo. E vou te falar, o jogador cresce demais com o apoio da arquibancada, ainda mais num jogo desse tamanho. O Flamengo sabe exatamente como o Palmeiras joga, sabe que o time deles gosta de explorar erro, contra-ataque e bola parada. Então o segredo é claro, posse de bola, intensidade e sufocar desde o início. Não pode deixar os caras respirarem. Agora, falando de um cara que deu a volta por cima de maneira impressionante, Léo Pereira. Quem diria que aquele zagueiro tão criticado viraria peça fundamental e chegaria até na seleção brasileira? Isso mostra que o futebol muda rápido quando o jogador tem cabeça forte. O próprio Léo brincou dizendo que até quando ele erra, a bola dá certo. E isso mostra confiança, mostra que o cara tá leve. Mas mérito total dele também, porque aguentou pancada, crítica, meme, zoação e nunca desistiu. Hoje é um dos líderes do sistema defensivo do Flamengo que merece demais esse momento. Agora, uma notícia que pode mexer com o elenco no futuro é a situação do Pulgar. Clubes de futebol árabe estão vindo pesado pelo volante chileno e os salários oferecidos são gigantescos. O Flamengo sabe que vai ser muito difícil competir financeiramente. E sinceramente, se chegar uma proposta boa para o clube e boa para o jogador, talvez seja o momento ideal para encerrar esse ciclo. Pulgar foi importante, teve grandes partidas, ajudou bastante, mas o futebol é feito de ciclos. Enquanto isso, a Libertadores trouxe notícia maravilhosa para o Mengão. A Conmebol confirmou vitória do Flamengo contra o Independiente Medellín depois da confusão absurda na Colômbia. Resultado oficial 3-0 para o rubro-negro. Com isso, o Flamengo garantiu matematicamente a primeira colocação no grupo e agora chega fortíssimo para as oitavas.
E quando você olha a classificação geral da Libertadores, o Flamengo aparece entre as melhores campanhas da competição inteira. Ou seja, o time está crescendo justamente na hora mais importante da temporada. Agora segura essa porque talvez seja a notícia que mais mexeu com o coração da torcida. Jorge Jesus veio ao Rio de Janeiro. Sim, torcedor. O Mister confirmou que pretende vir ao Brasil durante as férias. E claro, bastou essa frase para o caos começar. Porque para a torcida do Flamengo, Jorge Jesus não é apenas um treinador. O homem virou praticamente uma entidade rubro-negra. O cara ganhou Libertadores, Brasileiro, atropelou rivais, fez o Flamengo jogar futebol mais dominante dos últimos tempos e entrou definitivamente para a história. E o mais engraçado é o jeito debochado dele. Perguntaram sobre o Guardiola possivelmente assumir o lugar dele em outro clube e o Mister respondeu daquele jeito clássico: ele é que tem que ter orgulho de me substituir. Cara, isso é muito Jorge Jesus. É confiança, personalidade e mentalidade vencedora. E claro que só o fato dele aparecer do Rio já vai aumentar mais a pressão em cima da comissão técnica atual. Porque a torcida nunca esqueceu 2019. Agora outra bomba de mercado. O Flamengo continua monitorando Luiz Henrique e já aceita discutir uma contratação na casa dos 40 milhões de euros. É muito dinheiro? É, mas o Flamengo entende que o jogador pode elevar demais o nível ofensivo do elenco. O problema é a Copa do Mundo. Se ele se destacar ainda mais, o preço pode disparar e aí a negociação fica praticamente impossível. Ou seja, os próximos capítulos prometem muito. Enquanto isso, foco total no Palmeiras. Maracanã lotado, clima de decisão, Pedro voando, torcida empurrando, Palmeiras pressionado. Tudo isso cria um cenário perfeito para uma noite histórica. E vou te falar uma coisa: quando o Flamengo entra conectado, com intensidade, com confiança, com a torcida junto, poucos times no continente conseguem suportar. Recado tá dado, sábado é guerra e a nação vai jogar junto do primeiro ao último minuto. Então já comenta aqui embaixo quanto vai ser o jogo, porque eu quero saber a opinião da nação. E claro, se você ainda não deixou o like, deixa agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo notícias do Mengão todo santo dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo com outro rubro-negro apaixonado. E atenção, dá uma olhada na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, porque tem produtos irados para quem é torcedor do Mengão Raiz. E outra coisa importante, se você quiser fortalecer o canal, olha o QR Code que está aparecendo na tela ou usa o Pix que está na descrição. Qualquer valor ajuda demais o crescimento do canal, fortalece nosso trabalho diário, trazendo conteúdo do Flamengo para vocês. Tamo junto, nação, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau!